Estamos aqui em Canudos, cidade conhecida inicialmente como Belo Monte. Hoje vamos contar uma história de um homem chamado Antônio Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, que depois de perder seu emprego e sofrer algumas desilusões, resolveu peregrinar por essa região, onde proporcionou um meio de qualidade de vida para algumas pessoas que viviam em momentos hostis na época. E você vai acompanhar essa história aqui a partir de agora no canal Pedaleando. Iniciamos o pedal aqui com uma parte da pista onde vai nos levar até o Parque Estadual de Canudos, onde a gente vai poder contar essa história aqui para vocês. O trecho aqui de pista é um trecho parecido com um tobogã. Você desce uma subida, desce uma para subir outra e vamos que vamos devagar e sempre, para a gente cumprir esse objetivo principal, que é informar vocês de um momento histórico que aconteceu no cenário brasileiro. Em 1890, Conselheiro já havia formado uma população de 8.000 moradores em Canudos, por mostrar a oportunidade às pessoas de melhorarem de vida através do coletivo. Cada vez mais pessoas foram chegando, formando uma população de aproximadamente 25.000 habitantes, vivendo em 5.000 casas. Todos viviam do que cultivavam, tornando-os autossustentáveis. A gente está na área literalmente. No final de 1895, ao comprar madeira em Juazeiro para a construção de uma nova igreja, essa madeira foi paga e não foi entregue. Cerca de 300 sertanejos foram pegar a madeira e entrar em confronto com 100 policiais, morrendo 150 sertanejos e 10 soldados. Isso foi o estupim para iniciar a guerra, por se tratar de uma afronta aos militares. Em 1896, uma expedição comandada pelo tenente Febrônio, com 583 soldados, foram atacar Canudos. No dia 24 de janeiro de 1896, foram derrotados em uma emboscada dos conselheiristas, deixando suas armas. Com isso, os republicanos ficaram mais enfurecidos, e o general Moreira César foi convocado e partiu para almoçar em Canudos com 1.500 homens, canhões e munições. Em março de 1897, foi derrotado e morto.
Então, pessoal, a gente está na Chapada dos Equívocos. Esse cenário que foi inaugurado em 2012, né, um projeto artístico da universidade, que foi implantado em 2012, como eu já falei, com intervenções do Triplo Gaudense, que é um médico lá de Salvador, né, que simboliza o início do conflito, como vocês já observam, com uma gravura com o Antônio Conselheiro, né, da forma que ele pregava pelo sertão, o Antônio Beato, que era um braço direito do Antônio Conselheiro, e ele também que foi o responsável pela rendição, né, das 400 famílias que se entregaram no dia 2 de outubro, quando o Arthur Ascavon vai garantir que as vidas seriam poupadas, no final essas famílias vão ser todas degoladas, né, uma gravura com militar, né, simbolizando a República, né, e as massas são dessas Angico, né, que está coberta lá pela chuva. Lá também onde morreu, próximo da Serra do Angico, o Pedro Tamarindo, né, que vem das 3 peças justamente com o Moreira Serra. E o Pedro Tamarindo que falou uma velha frase que ficou para a história, o próprio Luiz Jacques relatou no livro Os Sertões, que ele vai falar: é tempo de Murici, cada um cuide de si, e partiu em retirada, né? O Murici, que é um fruto nativo da região, né, que se faz a cachaça, se faz o geladinho, o suco de Murici, que é muito bom, né? A farinhada também de Murici, muito boa também, né? E o Pedro Tamarindo que veio junto com o Moreira César, como eu já falei, e amando o poder de Moraes, né, na época, o Moreira César, depois de 2 derrotas, o presidente da República, né, o Moreira vai mandar o Moreira César, que era o famoso corta-cabeça de Santa Catarina, né? Inclusive até comprometeu o Moreira César se ele vencesse os Canudos cantar presidente da República, né? Só que na madrugada de 3 de março ele é abatido em Canudos, quando ele chegava subestimando os conselheiristas, né, achando que eles não tinham armamento, que ia matar passarinho. E ele que veio cantar aquela frase: vamos almoçar em Canudos, né? Só que aqui ele fica almoçado, né? Morre ali na madrugada de 3 de março, no momento antes da morte, foi quando ele passou o comando pro Pedro Tamarindo, que morreu ali pro processo Angico, né? Então, esse cenário que veio da Magia do Parque, né, um projeto da universidade, né, que foi do saudoso Clodo Santos, que era um fotógrafo, né, e pesquisador, fazia trabalho de parceria com o NEB. Estamos no Vale da Morte, e o Vale da Morte que era um cemitério militar, militares que morreram no Hospital de Sangue, não tinha como levar um cadáver para a capital, né? Então, eles tinham mais conhecimento na época, eles eram trazidos para cá, né? E aqui eram jogados em valas rasas. Resumindo, 5.000 soldados que morreram durante o conflito, muitos vieram para cá, né? E aqui foram ali jogados em possíveis valas rasas. E também é um local que vocês emboscaram a partir do momento em que eles estavam sendo sepultados, né? Os conselheiros partiam do alto e faziam várias emboscadas nesse local. Nesse local vai ser encontrado crânios, botões de fardamento, né? Toda essa parte do Vale da Morte, né? Então vamos adentrar mais um pouco, a gente vai ver ainda alguns vestígios ainda, né, que está por lá. Ultimamente a universidade vai fazer um trabalho de escavação, né, para que sejam retirados esses restos de ossos humanos que ainda se encontram no local, né. Então, nesse local ficava o Hospital de Sangue e era um local que se cuidava dos militares feridos, né? Militares com braço quebrado, com pernas, eram trazidos para cá, para esse local. E aqui eles eram cuidados por um enfermeiro que acompanhava as tropas do exército na época. Só tinha os privilégios somente os militares. Os conselheiros se valiam através da cura, de plantas medicinais, que era o carquejo, a faveleira, né? Ou eles se valiam através de um primeiro da cidade, que era o Manuel Quadrado, um enfermeiro caseiro que cuidava da população de Canudos na época, né? E nesse local foram encontrados vestígios hospitalar, né? Como seringa e outros materiais, com a ajuda da saudosa avó Isabel, que morava ali na fazenda Alto Mar, que ficava próximo aqui do parque, né? Essa é uma fotografia original da época, do Flávio de Barros, né? Um fotógrafo baiano que veio junto com as expedições. E vocês observam que o morro que vai na foto é o mesmo de lá. Estava numa época de seca, né? Que outubro é castigado pela seca. O pau de rato estava sem nenhuma vegetação, né? Como vocês observam na fotografia. Então, a partir de agora, o pau de rato já começa a cair a folha, inclusive, né? E os casos mais graves, Monte Santo. Monte Santo, que era a base do Interacó Expedição. Imagina só o militar percorrer 100 km em linha reta para Monte Santo, em cima de um ombro de um animal, né? Muitos já ficavam lá no meio do caminho sem vida. Então era um ponto de acampamento somente para os militares, né? E os conselheiros se valiam através da cura ou através do enfermeiro Manuel Quadrado, que era um enfermeiro caseiro da época.
estamos no alto da favela e nesse local ficou as Forças Armadas da 4ª Expedição. A 4ª Expedição que na época veio com 50% do efetivo, né? Vieram para cá na época, né? Vieram para cá dos 7 estados e é exatamente aqui onde hoje está o Cruzeiro, onde ficou a matadeira, o canhão, né? E daqui a gente tem a visão da Canudos Belo Monte, que hoje começa lá pelas águas, né? E a 4ª Expedição que quase foi derrotada aqui mesmo por esse ponto alto, né? A sorte da 4ª Expedição foi o reforço do Cláudio Savagé, que veio do Sergipe, que chegou aqui com 2.500 homens. Porque a 4ª Expedição está quase ali abatida, sem mantimento, sem munição, né? E daqui eles fecham um cerco, que ninguém entrava e ninguém saía, né? Que é o famoso cerco 23 de setembro, né? E é exatamente aqui nesse local que se tinha bastante a faveleira, né? Essa planta, que é uma planta nativa da região, que levou esse nome, foi levado para o Rio de Janeiro pelos soldados que vieram aqui na 4ª Expedição. Porque o governo vai prometer casas pessoal, né? Que depois da guerra não tem moradia. Eles saem daqui e vão lá para Porto da Providência, que é o primeiro complexo do Rio de Janeiro, né? Lá ele fica acampado com barracões de lona, né? Então o termo favela é levado daqui por esses soldados que vêm na 4ª Expedição. E esse cruzeiro, que foi um dos meus monumentos, né? Que foi erguido pela avó Isabel em 1945, não existia nada, né? Muito antes da criação do parque. Ela que postava o joelho aqui todas as tardes, ali às 6 horas da tarde, e rezava um terço em homenagem às pessoas que morreram na guerra, né? E esse cruzeiro é reformado em 97, no centenário da universidade, e colocado em homenagem à avó Isabel, né? Então, os primeiros marcos importantes assim, no resgate da memória, né? Já começa ali com ela em 1945. Pena que ela não viu essa homenagem, que ela morre em 94 com 91 anos. Então, todo esse local ainda se vê já a Canudos submersa, onde ficava a cidade na época, né? Belo Monte, que chegou a ser a segunda maior da Bahia na época, segundo o Luiz da Cunha, que chegou a ter 5.200 casebres na época, né? 25 mil pessoas, que o exército faz uma conta de 5 pessoas por cada casa, né? Que daria aí 25 mil pessoas na época, que chegou a ser a segunda maior da Bahia, que incomodou a República recém-instalada no governo plano. Após a derrota do general Moreira César, o exército e a imprensa na época ficaram enfurecidos ainda mais. Com isso, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Bittencourt, resolveu tomar a frente, comandando a 4ª e última expedição da guerra. Em 1902, Euclides da Cunha, o escritor que acompanhou a última expedição da guerra, que foi a 4ª expedição, ele veio fazer a reportagem sobre o que estava acontecendo aqui em Canudos, e quando se deparou, deu de encontro com uma realidade totalmente diferente do que a imprensa divulgava na época. Então, em 1902, ele lançou o livro Os Sertões, onde fez a denúncia de que houve um massacre aqui em Canudos, um massacre feito pelo Exército Brasileiro, denunciando a guerra para o mundo através do seu livro Os Sertões.
No dia 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morre e junto com ele morre a esperança de 25 mil sertanejos que viviam em Canudos.